Boa tarde, pessoal. Vem chegando o nosso Chá com a Ju. O que é o Chá com a Ju? Chá com a Ju é um projeto que eu tô reiniciando aqui em 2022. Aí a galera aí chegando, galera da França, Keilinha chegando. Esse projeto Chá com a Ju, tá todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo me ouvindo? Acena aí pra falar, tô te ouvindo. O projeto Chá com a Ju começou ano passado, um start. O que é? É um bate-papo. É um bate-papo sobre conteúdo, sobre temas, que eu recebo muitas dúvidas, perguntas, principalmente dos meus alunos do coaching. E eu quero trazer para vocês um pensamento, uma reflexão, aí galera tá ouvindo, sobre disciplina. Disciplina é um tema super relevante se a gente quer buscar conquistar algo. Recebi vários comentários de vocês eu perguntando o que é disciplina para você, quais são os seus sabotadores, e veio muito o tema disciplina é algo necessário para eu conquistar a minha transformação, meus objetivos. O que veio também muito uma reflexão, disciplina me dá liberdade. Isso é muito legal também a gente pensar nesse lugar que parece que a disciplina te tira a liberdade porque você tem que fazer escolhas, sacrifícios, mas como que é o resultado? O resultado é uma sensação de liberdade. Esse tema disciplina a gente vai abordar um pouco as nuances da psicologia comportamental. Eu tive a colaboração do meu filho, Matheus Ota Bozano. Ele está terminando agora, falta um mês para terminar a faculdade de psicologia. E é um tema muito precioso aqui na minha casa, principalmente. A gente acredita muito na psicologia comportamental e onde o corpo, a mente, o pensamento está tudo conectado, o behaviorismo. Mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu não sou psicóloga, eu vou trazer a minha experiência como professora de movimento e a minha experiência como praticante de movimento. Quais são os meus segredos para me manter motivada, para me manter com disciplina, para sentir prazer nesse processo? Porque o que eu vejo muito no mundo fitness? Uma disciplina conectada com sofrimento. É preciso pagar o preço do no pain, no gain para você conquistar algo. E eu quero desmistificar esse lugar. Eu quero trazer para vocês no nosso Chá com a Ju, 1º de 2022, que tem um caminho interessante, onde você vai fazer sacrifícios, você vai ter esforços, mas você não vai ter sofrimento. E é esse lugar que eu quero viajar com vocês. Para a gente começar a nossa conversa, o que é disciplina? Coloca aí, escreve para mim o que é disciplina para você. Uma frase, uma palavra, o que é disciplina para vocês? Disciplina a gente coloca muito como uma capacidade de dar manutenção a uma certa rotina. Mas por que a gente se propõe a dar manutenção a uma certa rotina, a sacrificar, a fazer escolhas para ter esse lugar? Porque a gente vai ganhar alguma coisa. Isso mesmo, a disciplina ela se torna um hábito, ela se torna uma manutenção de uma rotina. E a gente vai trazer para o trabalho corporal. É importante a gente ter disciplina, porque a gente deve praticar a arte da repetição, a arte de repetir sem repetir, que eu falo. Isso é disciplina, é uma rotina que você cria. Eu fiz um story aí hoje de manhã, eu tava lá lavando o meu rosto, e eu nunca fui muito de cuidar da pele, não sei o que, mas depois dos 45 anos, aí Leilinha, começa a cuidar. E eu comecei a ritualizar algumas coisas na minha vida. Um pouco de ficção, um pouco de história. Eu fui estudar sobre como os japoneses, as japonesas cuidam da pele, e nesse lugar eu me convenci que era uma rotina legal e comecei a ritualizar. E essa rotina começou a fazer parte do meu dia a dia. No começo era um saco e depois começou a ser prazeroso, porque fez sentido. Então é mais ou menos isso que a gente tem que viver. A disciplina, ela vem num peso não só do convencimento racional de que, ok, eu preciso de disciplina para funcionar algo. Isso não vai fazer você manter-se na disciplina. Você tem que ter as suas histórias de convencimentos que tragam prazeres. E é esse lugar que eu quero falar para vocês. Então todo mundo entendeu? Muitos coraçõezinhos, estou adorando. Mandem coraçõezinhos aí. Então todo mundo entendeu que disciplina é a manutenção de uma rotina que eu acredito que vale a pena. Aquela Elinha tá falando, minha maior dificuldade é disciplinar minha mente para ter menos ambição. Isso é uma disciplina também, é uma rotina que eu quero colocar.
ter menos ambição e mais prazer. É um tema muito legal para a gente falar no Chá com a Ju. Vou falar agora de disciplina, mas depois pode ser, quem quiser, um outro tema do Chá com a Ju, menos ambição e mais prazer. O que é isso? Qual que é o significado que eu quero dar para vocês? A disciplina, ela traz resultados se você tem um caminho que você está repetindo eficiente. Então, vale ressaltar que não adianta você ser a pessoa mais disciplinada do mundo. Quando eu dançava, eu era a pessoa mais disciplinada da minha academia. Eu treinava 8 horas por dia, 5 vezes na semana. Eu treinava no almoço, eu ia para aula à noite, eu deixava os meninos na escola e era uma correria. Só que não quer dizer que isso me fazia a melhor bailarina. Por quê? Porque eu precisava de um bom caminho, de um bom método para eu repetir, a arte de repetir sem repetir, e uma mentalidade, um pensamento que me chegasse. O que aconteceu naquela época? Eu estou falando de 20 anos atrás. Aconteceu que o meu foco na minha disciplina era ganhar uma competição. Não estou falando que é errado, mas eu estou falando que eu pagava alguns preços. E quando a gente entra numa disciplina que tem um outro lugar de ganho, que eu vou explicar para vocês, fica até o final, que eu vou trazer práticas para vocês fazerem, que começa no pensamento, você aplicar nas suas atividades físicas, na sua vida, tem esse lance de mais prazer e menos ambição, faz você continuar na disciplina. Então, é esse lugar, o que você coloca, qual é o conhecimento, qual é a prática corporal, qual é o método que você usa para você conquistar. Não adianta você ser a pessoa mais disciplinada e você ter um método ruim de aprender inglês, por exemplo. Minha professora de inglês está aqui, ela também é aluna Mova, professora Mova, a gente criou um lugar muito grande. Não adianta ter um professor ruim, um método ruim e você ser disciplinado, você não vai conquistar. Mas não adianta você ter o melhor método, o melhor professor disponível e você não ter disciplina. Viram que precisa dessas duas coisas da balança? Bom, eu vou trazer para vocês, existem mais sabotadores da disciplina. Meu filho e eu, a gente aqui fazendo estudo sobre disciplina, a gente trouxe vários sabotadores, mas a gente achou relevante falar desses 3 primeiros sabotadores. Se você quiser mais conversa sobre disciplina, escreve aqui, escreve para mim, que a gente faz um segundo chá com a Ju. Quais são os meus sabotadores? Primeiro eu tenho que saber o que é disciplina, eu vou manter uma rotina que eu decidi, porque eu acredito que essa rotina vai me trazer resultados. É isso, é o primeiro passo. Mas eu tenho que saber o que vai me sabotar nessa disciplina. Eu vejo muitos alunos, quando vêm para mim para ser aluno do coach, tá aqui o Miguel. Hello, Miguel. He is my student, my coach student, and he's doing the mentorship too. Ele é aluno do coach, ele está fazendo a mentoria. E o que eu recebo muito? Quais são os sabotadores de manter a disciplina? Primeira coisa, o aluno ele acha que a culpa é dele. Eu tô preguiçoso, eu tô matando treino, tá acontecendo alguma coisa. Sempre tem os dois lados, não é só a dele. Também é o como você tá aprendendo. Então, o primeiro fator que a gente tem que pensar, que é muito sabotador, é o tédio. A minha prática corporal, eu tô tendo um tédio. Mas Ju, você acabou de falar da arte de repetir sem repetir. Eu acho um tédio fazer a mesma aula sempre. Mas aí que tá, o tédio a gente sente na aula não é só porque não é uma aula nova, é porque você não está encontrando ferramentas, você não está encontrando algumas nuances novas. Para mim, uma prática corporal, ela não se torna tediosa para mim. Eu fico às vezes meses repetindo o mesmo treino de parada de mão, o mesmo estudo. Como que não fica tedioso para mim? Estou trazendo a minha experiência como praticante de movimento. Hoje a disciplina é muito tranquila para mim, a disciplina faz parte do meu DNA, mas antes não foi. Como que eu quebro esse tédio? Aulas novas, logicamente, mas só aulas novas você não se aprofunda. A gente quebra o tédio quando a gente está disposto a se aprofundar cada vez mais sobre aquele conhecimento. Sabe, é como você ler o mesmo livro, mas você perceber que ele é um outro livro, porque você foi evoluindo nesse conhecimento e você tem outros segredos escondidos naquele livro. Sempre acontece isso comigo. Eu leio vários livros de fáscias, de psicologia, eu repito vários livros que eu gosto e eu sempre estou encontrando alguma coisa nova e isso torna a minha prática nada tediosa. Então, a primeira coisa é isso.
Sim, aulas novas, todo mês eu coloco aulas novas na plataforma Mova, todo mês, toda aula do meu aluno do coaching, a gente faz uma aula online, eu monto uma aula nova para ele, ele acaba a aula, ele sai lá com a aulinha toda novinha para ele fazer. É uma delícia receber uma aula nova, é tipo você ganhar um presente do Papai Noel, não é? É muito legal fazer isso. Mas se você ficar só buscando essas novidades, o inédito, também vai virar um tédio, porque você não vai evoluir o suficiente. Você vai estar repetindo um lugar que você já está de evolução, de estudo. Então, achar os segredos, as nuances, se divertir caçando coisas novas. Eu falo muito que quando a gente vai repetindo a aula com essa mentalidade, com esse pensamento boa que eu trago para vocês, é como se fosse amadurecendo, maturando um queijo, um vinho, vai ficando cada vez melhor aquela mesma aula, ela vai tendo um outro sabor e isso quebra o tédio. Mas existe técnica não só de movimento, de combos, técnica na aula, o que o professor fala para vocês e conduz a mente para você não ter tédio. O professor ajuda muito nesse lugar, mas existe também o seu pensamento. Então, uma coisa que a Lelinha falou, eu preciso ter uma disciplina de ter menos ambição e mais prazer. O que ela está falando? Isso é humano. A gente, principalmente movimento corporal, os mais legais de fazer tem uma complexidade alta. Vou dar o exemplo da parada de mão, de um flow. Flow, a galera aí da Escola Mova tá ali, ó. Tá lá na sofrência, não é? Então, vamos dizer assim, tá lá no esforço para aprender o flow. Não é fácil, tem uns elementos acrobáticos. Mas qual que é o segredo? A gente tem o que a gente quer buscar, o produto final, ele tem que ser motivador, você tem que olhar e se sentir capaz que você vai chegar lá, mas você tem que ter esse é o segredo, gente, você tem que curtir cada pequena conquista que você faz na aula, no aqui e agora. A disciplina, ela vem com esse lugar. Digamos que, então Matheus, eu tô aqui vendo aqui, existem reforçadores que fazem você manter a disciplina, que são reforçadores, coisas que te dão prazer. Então, o exercício físico libera dopamina, já te dá um certo prazer. Quando você faz um movimento desafio da Ju e você filma, coloca lá no grupo da Escola Mova, coloca aí no Instagram um desafio da Ju que você conseguiu fazer, isso te dá, alguém elogia, você fica orgulhoso, isso é um reforçador que te ajuda a manter a disciplina. O progresso do exercício, você está lá fazendo, isso que eu vou falar para vocês é um treino mental, porque esses dois, a dopamina, o resultado e postar no Insta, isso tudo aí acontece, é o produto final, mas tem um segredinho que é o pulo do gato. Entre a foto do Instagram e o começo que você faz, tem várias conquistas que você tem que escolher, sublinhar no seu dia a dia. É exatamente isso. Então, quando eu tô lá treinando, tô fazendo um movimento, ele ainda não tá saindo, tá longe. Mas eu sinto que, poxa, eu senti a conexão da minha linha lateral com o meu braço. Poxa, eu senti que por alguns segundos eu soltei as minhas bandejas. Eu, Juliana, falo assim comigo mesmo, yes, achei uma pecinha. Eu me sinto Sherlock Holmes. Eu me sinto Indiana Jones, explorando o movimento, explorando o meu corpo. E eu mesmo bato palmas para mim. Pode ser que esse movimento, se eu postar ele no Insta, ninguém vai achar tão legal. Mas eu tô sentindo orgulho. Eu tô sentindo orgulho porque eu dei um passinho a mais. E isso é o que eu ensino vocês, a sentirem orgulho do pequeno passinho. A Leilinha que falou da ambição, que ela tem que trabalhar a disciplina, ela postou hoje os vídeos dela de ponte, do estudo. Ela falou, não vou fugir. A gente se comprometeu na Escola Mova em descascar a ponte esse mês. Por quê? Porque eu quero trazer surpresas de ponte para a Escola Mova. E daí ela falou, não, tô aqui, não tô fugindo da ponte. É um lugar que incomoda, mas eu tô aqui. E é muito legal isso, porque a comunidade Mova, para quem não sabe, na Escola Mova Online, a gente tem um grupo fechado dos alunos, onde eu ensino você compartilhar os seus demônios, as suas dificuldades, e também as suas vitórias, lógico, aquela foto do Instagram, aquele vídeo bacana, mas você comemorar os seus processos, são esses caminhos. Então, quando a gente vive num ambiente que reforça
essa mentalidade, esse pensamento de comemorar os pequenas nuances, comemorar a coragem da pesquisa, comemorar a sua coragem de desengonçado, eu estou reforçando uma disciplina de continuar. Para mim, eu sou professora de movimento terapeuta corporal há mais de 20 anos. Tem gente aí que tá nova, eu tenho que falar, tenho 45 anos. Eu comecei com esse lance de estudo, com disciplina por causa da minha dança. A dança me deu uma disciplina, mas ela me deu uma disciplina com sofrimento. E eu quero trazer uma disciplina com vocês, com esforço sim, com sacrifício sim, que você vai escolher entre uma coisa ou outra, mas eu quero trazer com prazer. E para mim, você ter um ambiente que reforça essa comemoração dos pequenos passos é o pulo do gato. É desse jeito que eu conduzo a mentalidade dos meus alunos no coaching, na escola. Exatamente, o pessoal tá aqui falando México, olá México, hello México. E é muito legal a gente, tô vendo as perguntinhas, quem tiver perguntinha vai falando aqui comigo, vai colocando. É bate-papo, é chacaju. Que a Lu colocou, pequenos detalhes são grandes conquistas. É isso, você tem que chegar aqui. Se você não tem essas pequenas conquistas, você nunca vai chegar no produto final. Você nunca vai chegar no grandioso. Se você não entende as bandejas da ponte, da torácica, um estudo de torácica, a Mari fala que o MOVA é sobre torácica. Eu concordo com ela, a torácica é uma ferramenta muito grandiosa, que a Mari fala, estou usando as palavras dela, mas eu também concordo. Não existe nenhum método corporal que estuda a torácica como a gente estuda. E a torácica é uma portinha fechada para abrir. Então, quando eu ensino meu aluno a olhar esses pequenos detalhes, os detalhes do como fazer, a didática que eu coloco, gente, é tudo isso para reforçar uma disciplina de vocês. E mais uma vez, o ambiente MOVA, ele é um ambiente seguro, onde a gente comemora muito o seu processo. Então, muitas vezes, o aluno ele não está conseguindo manter a disciplina porque o ambiente não está trazendo. Eu não estou falando que os outros ambientes são errados, não tem nada disso. São os objetivos. Então, se você é um atleta, está indo competir, você vai viver num ambiente competitivo. Então, os reforçadores seus é a competitividade, e esse lugar ele é bom para competir. Para você, o que é uma competição? Competição só é válida, galera. Guarda isso no coração, presta atenção. Competição, ela só é válida quando tem um juiz. Tem um juiz para avaliar você. Quando não tem um juiz, competição não é nada. Como que eu vou dizer? Ela não vai te estimular a você chegar a algum lugar. Ela vai te estimular a desistir. Então, a competição, aqui olhando, você pode usar aqui o Insta para competir. Você pode ficar vendo quem faz mais do que você, em vez de você transformar o Insta um ambiente reforçador de pequenos processos. Então, esse lugar desestimula você, a competitividade. Eu falava, isso aí é outro tema que a gente pode falar sobre o chá de Ju. Depois me ajudem a escolher. Vocês querem falar sobre competitividade, sobre ambiente de reforço, sobre menos ambição, mais prazer? Tem muita coisa. Toda semana eu vou trazer um assunto que vai ajudar você. O objetivo do Chá com a Ju é a gente aqui fazer uma revolução mental para você evoluir mais rápido na sua vida. É esse o jogo. Então, voltando sobre os ambientes que reforçam, é uma escolha onde você quer viver. E o que eu trago aqui no MOVA, galera, não é nada assim, é só a experiência da Ju. Sim, começou com a minha experiência. O ambiente onde eu dançava era competitivo, estava me machucando. E nesse lugar eu me deparei como que eu passo a ter prazer pelo movimento quando eu tinha antes. O MOVA, ele nasceu desse lugar. Eu tinha 20 anos e eu me vi muito triste fazendo uma coisa que eu amava, que era dançar. E eu me via competindo. Eu falava que eu não competia com ninguém, que eu competia comigo mesma. Eu competia com todo mundo e comigo mesmo também, me exigindo. Então era só machucar, lesão. Eu sempre me achava pequena, eu sou pequena, 1,54 m, né, Lu Paiva? Mas eu me achava que eu nunca ia conseguir nada. Sempre eu sublinhava na minha vida os fracassos e não as minhas vitórias. Isso começou a virar um veneno. Quando a gente começa a ter lesões recorrentes no corpo, a gente também está tendo alguns machucadinhos aqui no nosso pensamento.
E daí nesse lugar eu falei, chega, eu não consigo viver assim. E o Move ele nasceu numa busca de me curar, o meu corpo que estava tão machucado, e também em resgatar um prazer em se me mover, porque eu estava tendo um desprazer em dançar. E eu falava, eu quero ter aquele prazer infantil da adolescência que eu tinha, que isso trazia a minha disciplina, o prazer do processo. Então, o que eu percebo com 45 anos? Que a criança ela nasce com prazer pelo processo, o prazer da investigação, de ser Sherlock Holmes. Então, quando a gente estuda a medicina oriental, tem uma palavra japonesa que eu não vou lembrar agora, que fala muito, você tem que ter uma mentalidade de criança. Tem uma palavra, eu vou lembrar. Essa mentalidade de criança nada mais é que essa curiosidade e você apreciar o caminho, apreciar cada lugar. E mesmo se você está errando, você também dá risada do seu desengonçado e você continuar evoluindo. Mas, de novo, tem um parêntese que faz toda a diferença. Tudo isso que eu estou contando para vocês. Ai, quanto corações, mandem mesmo, tô adorando. Tem um parêntese nesse lugar. Se você não tem um bom método, um bom passo a passo, um bom sistema que funciona, um bom processo, não adianta você ter disciplina, não adianta você entender esse ambiente, não adianta você estar vivendo num ambiente reforçador do processo, porque o método é muito importante. Eu estou há mais de 20 anos estudando sobre movimento, sobre sistemas faciais, eu sou terapeuta corporal, estudiosa do movimento, porque eu queria entender como que é a engrenagem do movimento. E junto não dá para separar a mente, o pensamento nesse lugar. Então, se você não tem um bom método corporal e você não tem uma estratégia de pensamento para você chegar lá, você não vai conseguir chegar, porque corpo e mente anda tudo junto. Tá fazendo sentido aí o nosso bate-papo? Espero que esteja sendo enriquecedor. Tô aqui vendo aqui, mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, todo mundo quietinho. A Leilinha falando, sem comparar com o amiguinho, a comparação sempre é sobre sua evolução. Por que não vale a pena, gente, você se comparar com o amiguinho? Eu vou falar um segredinho, eu tô mantendo aqui o foco, o Matheus vai querer me matar, eu tô falando só do TED, o primeiro sabotador, mas a gente vale abrir, é um bate-papo. Então, eu tenho um roteirinho aqui, eu tô olhando o roteirinho, mas eu quero que vocês conversem comigo no Chá com a Ju. Próximo Chá com a Ju, quero todo mundo com chá na mão, tá? O meu chá tá aqui, ó. Eu coloquei aqui na minha garrafinha o meu chá, eu quero todo mundo com chazinho tomando aqui comigo. Que a Leninha falou, não comparar com o amiguinho. Gente, tem muita gente que fala assim, eu nem treino nada. Tem gente que fala assim, a parada de mão me escolheu. Espera aí, que a Lilith quer participar. A parada de mão me escolheu. Nunca a parada de mão me escolheu, sempre foi difícil. A dança me escolheu. A dança, eu nunca senti que eu fui escolhida pela dança. Eu sempre fui apaixonada pela dança e ralei muito, porque eu sempre tive muita dificuldade. Então tem muita gente que romantiza o seu processo. Ele também ralou, ele também foi atrás. E essa romantização de que tá fluindo, tá fácil, tá não sei o quê, faz a gente se diminuir. Quando a gente vê alguém maravilhoso e a pessoa fala que não treinou muito ou não estudou muito para passar no vestibular, por exemplo, a gente se sente pequeno por causa dessas histórias que são contadas. Então, olha a sua história e tem muita coisa que é romantizado. Ninguém fala que ficou ralando e errou muito. Todo mundo gosta daquela história de que foi escolhido. Pode ter ralado no começo, mas depois fluiu. É o verdadeiro mindset, o verdadeiro romantismo hollywoodiano, que a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu falei numa outra live sobre isso. E um outro lugar também que tem é você olhar aquela pessoa fazendo algo incrível, mas você esquece toda a história daquela pessoa. Então, assim, quando eu vejo pessoas fazendo acrobacias, não sei o quê, tem uns flows super malucos aqui no Insta, super legais, me motivam, me inspiram. Mas aí você vê, a menina é russa, ela tá na escola de dança, de acrobacia da Rússia, ela tem 20 anos, eu sei que na Rússia começa com 4 anos a fazer tudo isso, vamos ver uma menina super flexível, você vê, ela fez todo um trabalho no Cirque du Soleil, então olha a história você pode olhar o seu amiguinho, você deve olhar o vizinho, mas também olha a história dessa pessoa, porque daí você torna um lugar muito mais humanizado para você mesmo, você entende esse lugar. Então, e também você traz um lugar de que será que se eu seguir essa pessoa eu vou conseguir chegar lá?
Talvez não, se eu for seguir essa menina que é da Rússia, que tem 20 e poucos anos e que ela faz isso. Talvez esse processo metodológico dela não vai caber para mim. Por quê? Porque eu tenho 45 anos, eu não sou russa, o meu biotipo é diferente do dela, a minha cultura é diferente do dela, né? Eu tô começando com essa idade, então tem também esse olhar, essas familiaridades fazem toda a diferença. Eu vou puxar esse lugar porque vocês sabem, eu aprendi acrobacia adulta. A gente está aqui junto falando português, a gente tem, além de falar português como afinidade, a gente tem também história de vida, somos adultos buscando essa liberdade. Então eu estou trazendo muito esse olhar da Juliana, a minha experiência sobre disciplina, sobre movimento, sobre prática corporal, que mistura com todos os meus estudos da ciência do movimento, da ciência do pensamento. Então eu estou trazendo um estudo de caso, um estudo também dos meus alunos do coaching da Escola Mova que tem essa afinidade comigo. Nós somos adultos, aprendendo com o corpo que a gente tem hoje, com a nossa história. A grande maioria não foi circense, não foi acrobata, não foi bailarino, profissional e tá aqui, desenvolvendo. Perceberam como que vai amarrando a disciplina, o método e o que você escolhe para você fazer? Muitas vezes você tem essa disciplina, você tá toda na pegada, no mindset de olhar para o processo, para os pequenos detalhes, de buscar tudo. Você tá com essa maturidade linda, mas daí você pega o método da menina de 20 anos. Você pega o método, pode ser que não dê certo. Pode ser que dê, mas pode ser que não dê. Segundo, alguma dúvida aí, galera? Estão gostando da conversa? Eu tô adorando, eu queria ouvir a voz de vocês. Né? Quando a gente faz o que ama, fica muito mais fácil ter disciplina. Sim, o método faz diferença. Fazer o que ama é um lugar muito legal. É importante você gostar do que você faz. Isso já é um reforçador. Então, não adianta alguém falar para você que fazer um movo é legal, tá? Mas daí você olha lá o moço e fala, mas eu não gosto de fazer acrobacia, eu não gosto de fazer flexibilidade, eu não gosto de nada relacionado com dança, eu não gosto de nada que só uso peso, eu gosto de fazer só academia, eu gosto dos aparelhos de musculação. Então não vai adiantar, é um lugar que se você não está aberto para experimentar, dificilmente você vai gostar. O reforçador do prazer é muito importante. Um outro exemplo legal, o meu filho Matheus, ele gosta de boxe, ele gosta de luta, ele encontrou o boxe, a luta, como algo prazeroso na vida dele. O meu mais novo veio experimentar e não gostou, ele gosta de escalar, ele gosta de fazer escalada. Então, eles sentiram prazer nessas práticas corporais e começaram a incorporar o Mova para deixá-los prontos de corpo e mente para fazer o que eles gostam. Então, eles fazem aula do Mova para escalar melhor, para fazer o box dele melhor. Entenderam como é legal tudo isso? E o prazer de desenvolver, de decifrar o corpo, o prazer de sentir que você é potente é um grande reforçador. Então, quando você está numa aula e você fala, putz, descobri as bandejas. Quem ainda não é meu aluno não sabe o que são as bandejas. As bandejas é um trabalho da cintura escapular, escápula e torácica, que ajuda muito na pose. Mais uma vez, o Mova é sobre torácica, sobre mover a torácica. Quando o meu aluno destrava essa porta, ele fica tão feliz porque ele percebe que fica mais fácil fazer a ponte. Eu tô falando da ponte também porque eu tô super empolgada aqui com os estudos que eu vou trazer para vocês na escola e no coach também, porque eu tô trazendo materiais novos sobre saúde de coluna para vocês. Spoiler aí, começando 2022 com tudo. Então, essa pesquisa em cada aula, senti um alinhamento ali da parada, senti que o flow, eu consegui conectar um negocinho aqui. É tão legal, a gente fica tão feliz que isso é um reforçador para você sentir prazer. De novo, a Lu Paiva estava super certo, se não tem prazer, não rola, gente. A Leilinha, Ju, o Diário dos Sonhos ajuda muito a organizar a rotina conforme nossos objetivos. O que é o Diário dos Sonhos? Eu vou explicar, eu amei que você falou, Leilinha. É isso mesmo, o Diário Mova dos Sonhos é um lugar que eu trouxe na Escola Mova para ajudar a conduzir os estudos dos alunos lá. Então, diferente do coaching, que eu monto treino, eu mando tudo ali personalizado para o aluno, a gente tem a escola que eu monto um treinão do mês de vocês com todas as capacidades, força, flexibilidade. A gente tem força up, força down, que eu separo um pouquinho para ficar mais didático.
Tem o flow, tem a parada de mão, tem saúde de quadril todo dia, tem saúde de coluna, as pontes também lá. E daí, o que eu faço todo mês? Eu coloco quantas vezes na semana você tem que fazer aquilo, se você quer estudar aquilo, e quais são as aulas que eu escolho na plataforma. A plataforma Mova tem 500 aulas gravadas e já vai chegar mais aula, porque todo mês eu coloco aula nova. E daí o meu aluno fica perdido lá na plataforma, porque a gente tem muito material e tem as aulas ao vivo com os professores. Então, o que é legal? Foi um jeito, vocês que pediram, os alunos Mova, o que é legal o crescimento, né? Comunidade Mova é minha família mesmo, eu já fico emocionada. E é muito legal porque eles trazem muitas as dores e as dificuldades. Nossa, a plataforma está muito difícil para entrar, eu tô com preguiça de entrar na plataforma. Daí eu falo lá com a equipe Mova, Mari, Vitor, a gente tem que facilitar a plataforma, como que a gente faz? E a gente fica quebrando a cabeça. E o Diário Mova dos Sonhos, até coloquei uma coroa porque ela é real. Eu até escolhi a cor, tá? Da arte, gente, eu tô contando para vocês. Eu falei, tem que ser dourado, tem que ter dourado, Vitor, eu falando, porque é dos sonhos. Não precisa ser o diário que você vai fazer, com todas aquelas horas de aula que você vai ter lá. Mas é a base, é o Diário Mova dos Sonhos da Joota. O que ela vai fazer esse mês, o que ela faria esse mês, é isso. Dezembro foi um mês corrido, eu fiz um Diário Mova dos Sonhos mais light. Então, com aulas mais rápidas, a galera adorou, pediu. Teve uma aula que estava mais longa, eu acho que a Flavinha escreveu, ai gente, não tem alguma aula mais curta? Eu falei, Vitor, vamos dar uma atualizada no Diário Mova de dezembro. Então, a gente faz esses upgrades, essas atualizações, a gente traz sempre soluções para vocês na plataforma. E ajuda muito a conduzir o seu foco, a sua disciplina. Porque depois que você conquistou a disciplina, você está lá, você vai ter que exercitar a disciplina, porque senão a gente perde ela. E se você não tem materiais que facilitam você ter rotina, você vai ficar perdido e você vai desistir. Então, não posso deixar a energia do meu aluno ser perdido nesse lugar. Ele tá lá, ele conquistou a disciplina, ele tá afim, ele tá pronto, e daí eu deixo tudo bagunçado o treino para ele. Ele vai desistir. Então, lá no Diário Mova dos Sonhos, que a Lelinha falou, tem lá, você vai pegar seu caderninho. Esse é um outro papo que eu posso trazer no Chá da Ju. Como fazer um diário de treino e conciliar com a sua atividade, com o seu dia a dia familiar e profissional. Se vocês quiserem também uma live sobre isso, bem prática, no Chá com a Ju, escreve para mim que é isso que vocês querem. Eu vou fazer até uma enquete aí com as ideias. Porque daí a gente pode sentar uma quarta-feira, meio-dia, e rabiscar o Diário Mova junto. O que é legal? Você vai fazer o negativo, que são as outras coisas que não são treinos, e você vai encaixar os buraquinhos. De acordo com os buraquinhos que você tem na semana, putz, eu tenho 5 buraquinhos aqui na semana. Você vai encaixar as práticas corporais do Diário Mova dos Sonhos, você vai escolher o que você quer fazer lá e você foca. Eu costumo dizer, gente, já vou dar um segredo, sempre foca. Todo dia saúde de quadril, eu posso explicar para vocês um outro chá com a Ju, é super importante. E foca em um objetivo que você quer evoluir. Eu quero evoluir a minha parada de mão. Eu quero evoluir no flow. Eu quero evoluir na ponte. Ponte, escola Mova, tarefa de casa. E organiza seu diário Mova com esse foco. E aí, todo mundo me ouvindo? E continuamos aqui. Para terminar, eu só vou falar dos sabotadores. A gente pode deixar para um outro bate-papo sobre segredinhos e práticas para a gente fazer, que não vai dar tempo aqui. Espero que vocês estejam gostando como eu. Segundo sabotador, eu já falei, na verdade, falta de conhecimento. O primeiro sabotador é o tédio. O segundo sabotador é a falta de conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vai escalar. Quando você não tem conhecimento sobre a escalada, você pode ou achar uma coisa impossível para você, ou você pode achar que é muito fácil, porque você não tem conhecimento. E nesse lugar, você se sabota. Quando você acha que é muito difícil, você vai sempre sabotar a sua disciplina. E quando você acha que é mais fácil do que você imagina, a santa ignorância sobre alguma coisa, o que acontece? Você, na primeira aula, você se frustra, porque você achou que ia ser muito mais fácil e você desiste. Então, a falta de conhecimento sobre o assunto é um grande sabotador para sua disciplina. Fez sentido para vocês? Tá todo mundo me ouvindo aí sobre a falta de conhecimento como sabotador? E o último sabotador é que a gente até falou, a Leilinha falou aqui, que é sobre ficar se comparando. Isso eu já falei com vocês sobre a comparação, como que a gente não deve cair nessa, a gente deve usar
a olhar o vizinho como inspiração, como um lugar bacana. E tem gente que não vale nem a gente se inspirar, vale a gente deletar, cancelar essa pessoa quando ela não está trazendo alguma coisa boa pra gente. Então é isso, galera! Falando sobre disciplina, como estamos? Voltamos? Galera, deu uma travadinha aqui no final da nossa chacoaju sobre disciplina. Recapitulando, os 3 sabotadores que a gente falou hoje foi sobre o tédio, a falta de conhecimento e a comparação. Todo mundo ouviu os 3? Tá todo mundo aí? Eu não sei o que tá rolando aí. Galera, eu não sei se travou, o que aconteceu, o que não aconteceu. Espero que vocês tenham se divertido aí com o nosso chacoaju. Tem essas coisas do digital, ao vivo, às vezes trava, acontece algumas coisas aqui no Insta. Eu tô gravando a live vai ficar gravada. Ela vai estar lá no YouTube, eu vou soltar lá no YouTube para quem perdeu, na íntegra a live aí para você assistir. E chacoaju toda quarta-feira aí, toda semana, trazendo um tema novo. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei falar de disciplina. Sigam esses passinhos, esse olhar, esse pensamento. A gente não falou um aspecto mais prático de estudos de caso, mas a gente pode falar num outro chacoaju, vai ser bem legal, a gente vai conversando. E espero que vocês tenham gostado desse encontro, assim como eu. Pena que travou no finalzinho, mas de novo, tá gravado lá no YouTube, vou subir lá para vocês. E boa semana para vocês, com muita disciplina, com prazer. É isso que eu quero trazer para vocês. Beijo!